Olá, está no ar MP Cidadão e no nosso programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MP RJ. Hoje nós vamos conversar sobre os dados relativos ao 21º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no Estado do Rio de Janeiro. Em 11 anos de trabalho, os números do acolhimento no Estado do Rio de Janeiro reduziram em mais de 50%. Você também vai conferir uma matéria sobre uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier, e funcionários da Prefeitura. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E você vai ver agora a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro em mais um caso de corrupção. O MPRJ ajuizou, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção e do Núcleo de Tutela Coletiva de Nova Iguaçu, ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier de Oliveira, a funcionária do gabinete Georgeta de Souza e o ex-secretário municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, Luiz Antunes dos Santos. A investigação que deu origem à ACP foi sobre o desvio e desaparecimento de procedimentos administrativos da região de Nova Iguaçu. Era nesse galpão que o ex-prefeito Nelson Bornier armazenava bens públicos. E foi durante um mandado de busca e apreensão que os agentes do GAP, junto com os promotores do MPRJ, localizaram documentos e 9 torres de observação policial que pertenciam ao município de Nova Iguaçu e até então eram tidas como desaparecidas. A ação ajuizada pelo MPRJ destaca as condutas dos réus nesse caso, que revelam grave violação não apenas aos deveres inerentes aos cargos públicos por eles ocupados, mas também ao interesse público primário. Uma vez que a gente recebeu a denúncia de que a Prefeitura havia ocultado diversos documentos públicos, além de torres de vigilância da Polícia Militar. Nós ajuizamos uma ação judicial requerendo que fosse expedido um mandado de busca e apreensão no local que foi apontado, onde estavam sendo ocultados esses documentos. E com autorização judicial, o Ministério Público foi fazer o cumprimento desse mandado e realmente a gente conseguiu identificar que vários documentos públicos originais, vários processos administrativos, ofícios, diversos outros tipos de documentos foram localizados e foram apreendidos nesse galpão, no endereço que foi apontado como local da ocultação dos documentos. Nesse local também foram identificadas as torres de vigilância da Polícia Militar. Então, é uma conduta muito grave de ocultação de patrimônio público e de ocultação de documento público, que inviabiliza, que mostra um total descaso do administrador com relação à atuação das instituições. O MPRJ requereu que os acusados sejam condenados em virtude dos atos de improbidade administrativa por eles praticados. E agora é a hora do quadro Minuto MPRJ com as notícias do Ministério Público em 1 minuto. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O primeiro destaque é sobre a recomendação que o MPRJ expediu ao município do Rio para a regularização de pagamentos a entidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Esta foi a primeira ação efetiva das forças-tarefas de atuação integrada na fiscalização de entidades do terceiro setor em matéria de infância e juventude criadas pela Resolução Geral número 2223, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça. O grupo da primeira força-tarefa, que participou da reunião na Prefeitura do Rio, solicitou aos secretários, de modo preventivo, que, apesar da crise econômica, priorizem o atendimento às crianças e aos adolescentes em acolhimento e que se comprometam a não interromper pagamentos, como aconteceu em 2017. E o MPRJ ajuizou ação civil
contra a administradora do Rio Card, a Rio Par Participações, pela má prestação dos serviços de atendimento ao consumidor. Segundo a ação, o MPRJ vem recebendo mês a mês uma verdadeira enxurrada de representações de consumidores com queixas específicas sobre a ineficiência de todos os canais de atendimento Rio Card. Na ação, o MPRJ requer liminarmente a condenação da Rio Par a adequar, unificar e integrar todo o sistema de atendimento ao consumidor e requer ainda, entre outras medidas, que a Ré apresente em até 24 horas, a partir da conclusão do atendimento, solução fundamentada para a reclamação do usuário. E nosso último destaque é sobre a ação ajuizada pelo MPRJ contra o município do Rio e acadêmicos do Salgueiro para a restauração de pista de atletismo em terreno público cedido à escola de samba. A ACP é por conta de uma construção irregular feita pela escola de samba sobre a pista de atletismo da Vila Olímpica Felinto Epitácio Maia. Por conta da violação da legislação urbanística e do termo de permissão de uso firmado para o desenvolvimento desportivo no local, o MPRJ requer a demolição das construções irregulares, a restauração da pista olímpica de atletismo, a retomada da Vila Olímpica pelo município e o pagamento de indenização por dano moral coletivo. Por hoje é só. Até a próxima, Zé. Obrigado, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Não saia daí porque MP Cidadão volta já. E estamos de volta com o MP Cidadão, agora para falar sobre o 21º Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida. Para debater o assunto, nós convidamos o promotor de Justiça, Rodrigo Medina, ele que é titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da capital e também é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça à Matéria Não Infracional da Infância e da Juventude. Eu também recebo o servidor Renato Marques Lisboa Filho, ele que é analista do MPRJ e supervisor do módulo Criança e Adolescente, o MCA. Sejam bem-vindos ao nosso MP Cidadão. Eu queria começar aqui com o Renato. Renato, para que a gente possa chegar no tema do 21º Censo da População Infanto-Juvenil Acolhida, eu gostaria que você primeiro falasse sobre o MCA. O que é o módulo Criança e Adolescente? Sim, o módulo Criança e Adolescente é uma ferramenta que já existe no Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Ele é um sistema online de monitoramento da situação sócio-jurídica da criança e do adolescente que se encontra em uma situação de acolhimento institucional ou familiar, né? Então, quando uma criança ingressa numa instituição de acolhimento ou familiar, automaticamente é feito pela equipe técnica das instituições um cadastro, uma ficha online dessa criança e desse adolescente, com informações de filiação, escolaridade, saúde, e com base nisso, a gente consegue trabalhar dados estatísticos e, porventura, lançar semestralmente os nossos censos da população infanto-juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. Então, Rodrigo, qual a importância desse tipo de censo? Bom, eu acredito que, na verdade, a ideia do censo é mostrar como está funcionando o sistema de acolhimento no estado do Rio de Janeiro. A produção desses dados ele favorece a deliberação de políticas públicas pelos conselhos de direito e por órgãos, a realização de pesquisas sobre crianças e adolescentes que estão em acolhimento familiar ou acolhimento institucional. E, além disso, também serve para monitorar o sistema, né? A partir da produção de dados que levam em consideração várias situações, o tempo de acolhimento, a idade das crianças, o perfil, condições disponíveis de adoção, nós podemos verificar se o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, que é integrado por todos os órgãos e entidades que defendem e militam a favor de crianças e adolescentes, estão cumprindo o que está na legislação. E eu estou vendo aqui, nas informações que a gente tem, que a gente teve uma redução em mais de 50% dos números de acolhimento de crianças e adolescentes. O que se deu isso, doutor Rodrigo? Eu acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que esse trabalho começou a ser feito em 30 de maio de 2008, foi o primeiro censo, então já tem mais de 10 anos. E de lá para cá aconteceram alterações significativas no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou destacar aí duas leis, a 12.010 de 2009 e a 13.509 de 2017, que trouxeram uma maior agilidade para os processos de adoção, dando mais visibilidade à situação da criança acolhida, trazendo uma brevidade maior para o tempo de acolhimento,
essa lei mais recente de 2017, ela traz uma lógica de vários prazos para a propositura de ações, para a revisão das medidas de acolhimento. E, paralelo a isso, trazendo um pouquinho para o Estado do Rio de Janeiro e para o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu acredito que esse monitoramento de dados que o MCA proporciona também contribuíram junto com essas mudanças legislativas para essa redução significativa no número de acolhidos no Estado. Renato, qual é o papel de gestão do MCA? Como é que funciona isso? Então, nós como gestores do sistema, a gente tem que trabalhar para que esses dados venham com mais qualidade, né? A gente precisa trabalhar num sistema de qualitativo, num sistema de quantitativo. Então, a gente pega uma ficha no MCA, por exemplo, e analisa como é que está sendo a alimentação dessas fichas. Se há uma certa precariedade nas informações, a gente fiscaliza, a gente entra em contato, a gente distribui e-mail para as instituições de acolhimento, para os equipamentos que alimentam o MCA, a fim que a gente possa ter dados mais refinados, né? Fala um pouco desses dados aí, do que a gente está falando especificamente. Nós estamos falando de etnia, faixa etária, de gênero, que números são esses? Todos esses que você citou, além de escolaridade, além de situação de saúde, de situação de visitação da criança, se a criança recebe algum tipo de visita ou não. A gente tem situação jurídica da criança, quais os tipos de ação essa criança já tem, né? Enfim, relatórios sociais que são anexados, planos de atendimento individuais. A gente tem documentos de identificação anexados nessas fichas. Então, quando a gente, por exemplo, nota que uma ficha não tem a certidão de nascimento da criança, a gente já provoca a instituição de acolhimento para que se busque uma segunda via ou se faça a primeira via dessa certidão de nascimento, caso essa criança venha sem esse documento. Então é importante esse nosso trabalho de fiscalização para qualificar esse dado, né? Identificar pontualmente onde estão esses problemas para que a ficha venha cada vez mais completa e o promotor, os juízes, esses que estão mais à frente, na ponta da situação, tenham mais elementos, né, para poder trabalhar a situação daquele acolhimento, que a gente sabe que o acolhimento é uma medida de exceção. Então, as informações, quando chegam cada vez mais rapidamente, a situação daquela criança ou daquele adolescente é definida. Agora, doutor Rodrigo, para quem está interessado, quem tem essa ideia, né, esse desejo de adotar uma criança adolescente dentro desses programas, né? Essas informações, elas são muito importantes para esse candidato ou isso hoje está sendo uma coisa menos relevante? Quem está a fim de adotar uma criança ou adolescente tem o coração aberto de uma tal forma que esses dados são de menor importância? Esses dados do MCA que tratam do tema de adoção, eles não são diretamente voltados para o público que quer adotar, e sim para quem fiscaliza o sistema, para o sistema de garantia de direitos. A todo momento, desde o primeiro censo do MCA, tem sido uma constante ao longo desses 10 anos que o número de reintegrações familiares, ou seja, o número de crianças que voltaram para a casa dos pais ou de familiares, que seria a família extensa, ele geralmente fica em torno de 40% do total de acolhidos. E o número das crianças e adolescentes que foram para adoção é mais ou menos de 20%. Ou seja, isso evidencia que a lei está sendo cumprida, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele determina que todos os esforços têm que ser no sentido da criança retornar para casa. Excepcionalmente, ela é colocada em família substituta na modalidade de tutela, guarda ou adoção. No último censo do MCA, esse agora que foi produzido no dia 30 de junho de 2018, o número de crianças e adolescentes pelo sistema, né, não são os números do CNJ, os números do nosso sistema, de crianças e adolescentes disponíveis para adoção estava em 167 no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente produz uma série de tabelas que vão levar em consideração o tempo de acolhimento das crianças e adolescentes que estão adotados, qual a etnia, qual o perfil delas. Isso serve, claro, para a deliberação de política pública. Olha, o nosso programa está muito interessante. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Você não saia daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão de hoje, né, falando sobre o 21º censo da população infanto-juvenil acolhida no Rio de Janeiro. Bom, doutor Rodrigo, aqui no Rio de Janeiro, né, segundo a nossa ficha, nós temos a maior concentração de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, né, seguida depois por Campos, dos Goitacazes, no norte do estado, e depois Nova Iguaçu, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né. Esses municípios concentram também a maior quantidade, né, de entidades de acolhimento institucional.
Essa concentração tem a ver com a questão de infraestrutura que se oferece a essas crianças e adolescentes nessas regiões? Na verdade, no caso do município do Rio de Janeiro, é natural que ele tenha índices elevados, porque ele acaba funcionando como uma vitrine no estado. O número de circulação de crianças e adolescentes pelo município do Rio, tantos que vêm com familiares, vêm por conta própria, utilizando meios de transporte, enfim, acabam sendo acolhidos, é muito grande. Então, o número do Rio, ele não é um número que espanta tanto, quando a gente vê o percentual a cada 10 mil habitantes de acolhidos no município do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, o município de Campos de Goytacazes é um número que sempre chama atenção. Diante dessa situação constatada, foi desenvolvido todo um trabalho pela Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos. Nós estivemos lá junto com a promotora, a fim de trazer os dados do censo para auxiliar a promotora nesse trabalho de fazer um diagnóstico no município, entender, junto com os atores da rede de acolhimento, junto com os gestores da assistência social, junto com os conselhos tutelares, que lá são 5 na cidade, o que estava exatamente acontecendo para ter números tão altos. Eu acho que leva-se em consideração o trabalho da rede, na verdade, que está refletido ali no número de acolhimentos. Claro que a situação econômica da cidade, o tipo de violação que é praticado pelos pais, isso vai influenciar diretamente no acolhimento. Mas existe uma série de outros fatores, como, por exemplo, até o trabalho do Conselho Tutelar, que podem impactar no aumento do número de acolhimentos. Esse tipo de estatística, Renato, também é objeto de análise de vocês lá, ou não? Assim, por que está crescendo? Isso tem a ver com crise econômica? Tem alguns fatores externos ao objeto que é analisado especificamente? Não, na verdade, o nosso trabalho lá ele é concentrado mais na busca qualitativa do dado. A gente dá uma refinada nesses dados e aí distribui essas informações para os órgãos de proteção. E aí são esses órgãos, esses organismos, junto com o Ministério Público, que vai definir a situação de políticas públicas a ser estabelecidas em determinadas situações, em determinados municípios, porque os censos eles são distribuídos pela rede de todos os municípios, entendeu? Então, a gente tira uma foto de cada município do estado do Rio de Janeiro, como é que está essa concentração de população infanto-juvenil em cada município, o que pode se fazer em relação a isso. Quer dizer, é um material de pesquisa muito, muito importante, né? Sim. Bom, gente, vamos agora para a pergunta dos nossos telespectadores, as pessoas que nos ajudam a fazer o nosso MP Cidadão. Vamos lá, a primeira pergunta. Eu queria saber como eu faço para me inscrever num programa de adoção e quanto tempo leva para o meu cadastro ser aprovado. Então, Rodrigo, como é que a gente responde à nossa amiga? Bom, existe o procedimento de habilitação à adoção que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Cada pessoa ou casal interessado em adotar deve procurar a vara da infância e da juventude do lugar em que reside, vai comparecer ao cartório, onde vai ser preenchido geralmente um formulário padrão com as informações, nome, endereço, o perfil da criança desejada. A partir disso, vão ser solicitados alguns documentos, comprovante de residência, identidade, CPF, laudos de saúde, física e mental. E depois disso, todo esse procedimento vai para a equipe técnica do juízo, que vai fazer um estudo social e psicológico, verificando se aquela pessoa ou casal tem condições de adotar. Não condições financeiras, condições de proteger uma criança, de oferecer afeto, enfim, de exercer propriamente a paternidade e a maternidade. Depois, o procedimento segue ao Ministério Público, que opina pelo deferimento ou não da habilitação e vem, ao final, uma sentença judicial. O tempo médio não dá para estimar, porque isso vai depender muito do funcionamento do cartório, da disponibilidade da equipe técnica do Poder Judiciário. A gente sabe que, nacionalmente, existe uma questão de carência de profissionais de equipe técnica no Poder Judiciário, nas varas da infância e da juventude. Isso torna com que os processos tramitem de uma forma mais lenta. Mas o procedimento de habilitação e adoção, como é um procedimento simples, de jurisdição voluntária, geralmente não costuma levar muito tempo. Vamos botar 4 meses ou até menos, dependendo da vara da infância e da juventude. Pode ser uma coisa bem célere. Complementando a pergunta dela, é necessário ter acompanhamento de um advogado para o casal ou para o pretendente à adoção? No momento da habilitação, não. O momento da habilitação é um momento administrativo, ele que se procura o cartório. Geralmente, a ideia é ter um formulário, algo prático, não burocrático. No momento em que esse casal for chamado no Cadastro Nacional de Adoção e aparecer uma criança com o perfil, for a vez dele de adotar aquele perfil, aí sim ele vai ter que estar assistido por um advogado ou um defensor público
ajuizando a ação de adoção. E o Ministério Público sempre como fiscal dessa situação. Todas as ações da infância e da juventude, quando o Ministério Público não é autor, ele necessariamente intervém como custos legis sob pena de nulidade do processo. Gente, vamos agora a mais uma pergunta. Tem uma pergunta. Pessoas solteiras podem adotar uma criança? Doutor Rodrigo, como é que a gente responde essa questão? Qualquer pessoa, independentemente do estado civil, pode adotar uma criança. Então, tem pessoas solteiras, divorciadas, viúva, casal homoafetivo, isso não é uma questão. É, na verdade, que vai se avaliar a capacidade, enfim, de ser pai, de ser mãe, enfim, de adotar uma criança. Bom, vamos agora aqui à última participação do nosso programa de hoje de um telespectador, né? Eu queria saber se casal hétero tem preferência para adoção. Bem, doutor Rodrigo, o senhor falou mais ou menos disso, mas, bem, vamos responder nosso participante daqui. Na verdade, não existe nenhum tipo de prioridade nesse sentido, né? Na verdade, as pessoas estão habilitadas, independentemente de serem pessoas solteiras, ou divorciadas, ou viúvas, ou casais, de acordo com a ordem cronológica da sentença de habilitação à adoção. Então, na verdade, não vai se fazer uma análise desse tipo, de ser um casal ou ser uma pessoa solteira ou divorciada. Na verdade, o que vale é a data da sentença do juiz para ordenar esse cadastro. Renato, sobre o perfil dessas crianças e adolescentes, né, dá para a gente já ter... Vocês têm um número assim, de qual é a prevalência dessas crianças que estão nessa situação? Se tem crianças acima de determinada idade ou abaixo de determinada idade? Ou as estatísticas elas são muito pulverizadas, não há um padrão dessas crianças? Não, observando o censo, a gente verifica que a situação dos aptos de adoção está mais para aquelas crianças, aqueles adolescentes que se encontram acima da faixa da primeira infância, né? Acima dos 6 anos de idade. E muito pouco as que estão na primeira infância. Então, por isso que a gente tem aquele verbete muito ouvido, que a gente tem muitos pretendentes à adoção para poucas crianças. Né? Na verdade, não se encaixam ali os perfis, porque a maioria dos pretendentes preferem crianças na faixa da primeira infância, e aí tem a preferência de cor, etc. e tal, que dificulta esse encontro. Né? Tá ok. Gente, olha, o programa é muito bacana, é muito importante, né, muito útil, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença do promotor de justiça, Rodrigo Medina, ele que é titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da capital e também coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Matéria Não Infracional da Infância e da Juventude. Eu também agradeço o servidor Renato Marques Lisboa Filho, ele que é analista do MPRJ e supervisor do módulo Criança e Adolescente, o MCA. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.